Olá! Hoje, dia 5 de junho de 2024, a Manchete, se ainda existisse, ela estaria fazendo 41 anos. E aí nós fizemos um programa diferente, mostrando um pedacinho pequeno mesmo, da festa que nós fizemos em 2011, onde foram quase 300 funcionários, né? E a Manchete já não existia há 12 anos, um pedacinho só mostrando alguns funcionários. E pegamos alguns trechos de um Memória Manchete, que foram ótimos, que a gente deu risada e sobre coisas sensacionais. Ok? Então, vamos ao programa e fique com a gente. Parabéns para a Manchete, parabéns para o seu Adolfo. Eu ralei muito lá, parceiro. Momento marcante para você em que você teve que fazer uma chamada que te doeu ou mexeu contigo. Você tem uma lembrança dessa assim? Tenho algumas. Vamos lá. A primeira delas foi o encerramento da novela Brida. O cara chegou no estúdio para eu gravar um papelão desse tamanho. Rapaz, mas tinha tanta coisa. E a gente gravava textos pequenos. Sim. Mas era um calhamaço de umas 10 páginas. 10 páginas? Aí eu falei, posso dar uma lidinha antes? Ele falou, é melhor não, porque é urgente, isso tem que entrar no ar hoje ou amanhã. Aí eu comecei ali e falei, peraí, vocês vão encerrar a novela com o locutor de chamada? Eu falei, não tem outro locutor para gravar aqui, você tem que encerrar. Por quê? A novela Brida, as pessoas podem não lembrar, é baseada num livro. No livro do Paulo Coelho, isso. Um livro de vendagem maravilhosa, um livro excelente, muito interessante, e ele batia com o que a Manchete estava fazendo, de Pantanal, de novelas alternativas, com uma outra visão diferente da concorrência e tal, e estava conseguindo um relativo sucesso. Mas o orçamento de Brida não pôde ser cumprido, então... Estourou o orçamento, a Manchete não tinha dinheiro, a dívida estava grande, não conseguia mais financiamento, então eles tiveram que cortar Brida no meio. Então o desenvolvimento da novela foi feito num papel e o locutor então disse todo o desenvolvimento de todos os personagens até o desfecho. Caraca, então, eu levei isso? Você fez isso? Você que fechou a novela? Pô, eu não sabia dessa, isso é muito interessante. Eu tive que gravar aquilo tudo, eu levei umas 4 horas para gravar aquilo tudo, para você ter uma ideia. Meu Deus. E aí, eles editaram aquilo, e aquilo foi ao ar em 20 minutos, talvez, eu não lembro o tempo. Sim. Mostrando o desfecho de cada personagem. Então, sim, aí a novela saiu do ar assim. Aí eu, poxa, a novela, um empreendimento desse tamanho, vai ter o triste fim de ser narrada por alguém.
Caramba, né? caramba. Aí Realmente essa era uma história que eu, por exemplo, não sabia. Eu sabia que a novela tinha acabado por falta de grana, porque não tinha mais grana para tocar, para a estrutura ser tocada. Eu sabia disso, né? precisa de investimento, né? Imagina que deve ter colocado de imagem, né? Você falava de um personagem que acabava, então falando daquele personagem, daqui a pouco falando do outro personagem, falando do outro, e por aí adiante, né? E falando dessa história toda. E não tem como mostrar o desfecho daquele personagem. Não tem porque só pegaram cenas antigas. Antigas, claro, claro. Então cenas já usadas foram reusadas para mostrar o destino do personagem. Infelizmente, foi a saída que eles tiveram. Então foi. Essa foi uma coisa marcante. Outra que você te marcou lá dentro? A chamada de Pantanal. A chamada de Pantanal. Chamada. Você lembra do que você falava? Só para o pessoal lembrar. Nessa terça. Ah, sim. É isso que eu quero. Vamos lá. Lembra, Eloy? Lembra isso que é muito legal. Nesta terça, depois do Jornal da Manchete. É isso? É isso. Pantanal. É muito legal. A gente fazia uma introduçãozinha, entrava um áudio e vídeo da cena, e aí assinava, vinha aquela letra Pantanal. Então vamos fazer de novo, vamos fazer de novo como nessa terça, vai lá. Nesta terça, Zé Leôncio encontra o seu verdadeiro amor. Aí mostra uma cena de Zé Leôncio chegando não sei aonde e tal. Pantanal. Nesta terça, depois do Jornal da Manchete, com Luiz Santoro. Tem mais dessa daí, é uma mentirosa, porque eu já estava fora de lá. Tá? Ainda bem que você fez assim. Eu me lembro que o Jornal da Manchete, vários aqui já contaram aqui no Memória Manchete, o Jornal da Manchete ele ficava sendo esticado até a hora que terminava a novela da Globo. Aí entrava Pantanal. Sim. Né? Aí ficava esticando, porque iam botando matéria fria, ia botando matéria fria no jornal até a hora de entrar a coisa. Eloy, mais uma para a gente fechar essa nossa conversa. Mais uma fase marcante para você. Foi o Pantanal, foi aquela de terminar a brida, mas em termos jornalísticos, teve algum que te marcou? Porque a mim, por exemplo, marcou aquela coisa do Tancredo, né? Porque eu tive que entrar no ar, né, com o Tancredo e falar que o Tancredo foi para o hospital e tal, aquilo marcou muito a minha vida. Teve alguma que te marcou? Sim. Vamos lá. Teve uma que me marcou. Eu, como sou radialista e fazia muitos shows no Rio de Janeiro, na época da Rádio Mundial, da Rádio Globo, e aí teve uma festa dos 13 anos da Rede Manchete ali no aterro do Flamengo. E eles me encarregaram de apresentar a festa. As atrações eram só para contrariar, que era o maior grupo de música brasileira da época. Roupa Nova, que era um outro grupo, W, e tinha um outro... W, um grupo estrangeiro que estava no Brasil, foi se apresentar. Entre outras atrações. E eu estava apresentando aquilo com o Gerson Brenner, o ator Gerson Brenner. Sim. O Gerson Brenner ficava no camarim entrevistando as pessoas e eu ficava no palco, porque eu apresentava muito show, fazia muitos shows e tal, então eu tinha facilidade. Aí eu acho que foi o Luiz Toledo, me chamou pelo ponto, falou, Eloy, você está no comercial, quando voltar, você diz que o Paulo César Faria, o PC Faria, foi encontrado morto agora, foi assassinado em Alagoas. Caraca. Você diz que logo após a realização desse show, logo no programa de domingo, todas as informações, daqui a 30 segundos. Aliás, é agora, vai! E eu com o microfone na mão. Imagina a situação. Porque o meu caso foi 4 assim. segundos. Em 4 segundos Em 4 segundos eu botei na minha cabeça quem, o que, quando, onde, como e por quê. Eu tive que localizar os 6 ali. E eu não fui para frente do palco, eu fiquei ali atrás, nos bastidores do palco. Atrás, né? Onde as luzes não pegavam, atrás da bateria, dos caras que tocavam a bateria. Fiquei ali formando na cabeça, e aí o rapaz falou, tá no ar, hein? Aí eu falei, dá um geral. Aí ele deu um geral na festa, veio tocando e tal, quando eu
Peguei o microfone e falei da cobertura, de um acontecimento nacional e tal, a morte do homem de confiança do governo Fernando Collor de Mello, não sei o quê. Logo após a apresentação aqui no Aterro do Flamengo, da festa dos 13 anos, no programa de domingo. Não perca. Eu tenho um exemplo muito claro, e até eu trouxe surpresinhas para você aqui. Ah, é? Surpresas? Surpresinhas da época da Manchete. Para você ter uma ideia, não sei se você já ouviu falar numa coisa chamada US Mangá. US Mangá? O US Mangá já chegou bem ali, 97, 98, eu não estou bem com a data recordando direito. Mas a Manchete faz, sem o meu conhecimento, um contrato com a US Mangá Corps do Brasil. A US Mangá Corps do Brasil, ela negociava OVAs. O que são OVAs? São desenhos de média e longa duração japoneses, mas que não têm nenhuma afinidade com criança. Eles são de temática muito adulta. Eles são violentos, extremamente violentos, e com sexo até não poder mais. E eles contrataram. E um dia eu chego na sala do Gerardo Lucas, isso lá em 98, 99, 97, 98, 99, não, acho que foi 97 ou 98. Ele vira para mim, nervoso, fumando da maneira que ele fumava, né? Porque o Gerardo ele tinha uma característica. Ele pegava o cigarro, tirava o filtro, mascava o filtro enquanto fumava o cigarro sem filtro. Não, assim, Gerardo foi único. Eu nunca vi uma pessoa fazer isso. E acender um com o final do outro. Assim, isso eu vi, isso eu vi. Mas ele mascando o filtro e fumando, sem. Olha. Bom, isso é um capítulo à parte. Ele vira para mim, e isso aqui é o original, tá, Santoro? Foi o que eu recebi na minha mão na época. Ele pega e diz assim: Eduardo, toma, isso aí já é da casa. Mostra direito que não está dando para ver. Ó, isso aqui é uma fita, são fita VHS de um desenho de um anime da US Mangá chamado Genocyber. Genocyber. Genocyber é ótimo. Para criança é uma maravilha. Eu preciso falar mais alguma coisa, Santoro? Não. Genocyber. E aí, deixa eu abrir aqui, porque eu vou te mostrar direitinho como eu recebi. Porque eu botei caixinha para preservar, né? Porque o VHS ele deteriora, ele se deteriora também. Deteriora, isso. Então eu recebi essas fitas aqui, ó, fitas VHS, com as partes 1, 2 e 3 do nosso querido Genocyber, né? O Genocyber. Para criança. Genocyber parte 1, Genocyber parte 2 e 3 e Genocyber parte 4 e 5. Era um desenho em 5 partes, uma minissérie, né? Dessa delicadeza, dessa coisa mesmo para criança, chamada Genocyber. Eu, na hora, fiquei do tipo, eu já estava em voo de curso, né? Porque ali eu já era o príncipezinho, já era o cara dos cavaleiros, já era o cara do Yu Yu Hakusho, já era o cara da Sailor Moon, já era o cara dos Super Campeões, já era o cara do Samurai Warrior, já era o cara do Shurato, já era o cara do Black Kamen Rider RX, já era o cara do Inspector, já era o cara do Soul Brain, já era o cara de tantas coisas que eu tinha emplacado, que, para mim, quando eu recebi isso, eu não conhecia, né? Porque eu nunca fui otaku. Na verdade, essas pessoas acham que eu sou otaku, que é o fã, né, dessa arte, eu nunca fui. Eu aprendi a respeitar e a gostar do produto, mas otaku mesmo, eu nunca fui me aprofundar no tema. Eu peguei essas fitas e fui para a sala assistir. Assisti a primeira, eu falei assim, peraí, cara, isso aqui o traço é violento. O traço, o rosto dos personagens, assim. Se você faz isso com uma criança, a criança se assusta. E é a minha cara só, mais nada. Eu não matei ninguém aqui na frente da tela. Eu só fiz assim, ó. E era tudo que o desenho tinha. Pô, vai ser foda, porque para editar isso, desculpa, falar uma besteira aqui, mas vai ser complicado. Porque você passa a viver a época, né, Santoro? E a gente vai sendo tomado da emoção, não tem jeito. Aí, beleza. Aqui você pode falar o que você quiser, por favor. Olha, eu ia até falar um palavrão agora, mas... Pode falar, pô. Não, tô brincando. Aí, fui para a sala e assisti a primeira parte, fiquei assustado. Fui assistir a segunda. Segunda parte da maneira que começa, Santoro. Como? Prepare-se. Como? Uma praia muito bonita, uma praia linda. Uma música assim. Tan, 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 tan. Isso é um trauma tão grande que eu não esqueço nem da trilha sonora. Tan, 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 tan.
pôr do sol, helicópteros do exército. Blá, 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 igual Apocalipse Now, vindo pelo helicóptero assim. Na praia, você vê crianças correndo, crianças que deviam ter 3, 4, 5 anos no máximo, correndo, e a heroína atrás, porque a história é de uma menina que vira esse Genocyber, vira esse demônio que ele luta, faz um monte de coisa lá. Bom, esses helicópteros, ao se aproximar da praia, começam a disparar. Eu ia falar. Você vê a criancinha correndo de frente assim, daqui a pouco. Não, aqui, ó, de close. Você vê a cabeça dela abrir, uma bala sair assim e o cérebro. Ela cai de lado, o globo ocular cai para cá assim, e eu assim, ó. Eu não vou conseguir terminar o programa. Fodeu. Assim, sabe? Eu sei assim, fodeu. Quando eu falar isso pro Luiz Paulo, que era o meu grande editor, que infelizmente não está mais entre nós, mas quando eu falar isso pro Luiz Paulo, ele vai dar na minha cara. Eu falei, e agora? Aí quando eu vi isso, eu fiz o quê? Corri para a sala do Gerardo, né? Aí eu cheguei lá com esse monte de fita na mão. Gerardo, pelo amor de Deus, cara, volta, deu ruim. Não é, isso aqui não pode, isso aqui é hentai, é guru, isso aqui não tem como, isso aqui é errado, não pode. E uma das poucas vezes, Santoro, a não ser o esporro da Titiolina, isso é outra história. Aí vocês vão ver numa outra entrevista que eu tenho com o Santoro, mas poucas vezes eu vi o Gerardo perder a razão comigo. Assim, dele ser duro comigo, dar esporro, né? O Gerardo sempre foi uma pessoa, uma dama comigo, um profissional. Eu tenho ele como um outro pai em televisão. Gerardo, para mim, é minha referência. Mas nesse dia, ele virou para mim e falou assim: qual o seu problema? O que você não entendeu? Isso já está na casa, já é nosso. É para botar no ar. Você não precisa de desenho? Bota no ar. Aí eu falei, opa, Gerardo perder a cabeça assim é porque o negócio está vindo lá de cima, né? Lá de cima. Aí eu respirei fundo, falei, não, Gerardo, calma, vou lá ver como é que a gente vai botar isso aqui no ar, mas vou te preparando. Ele falou, Eduardo, vai. Aí chamei o Luiz Paulo. Falei, ó, Luiz Paulo, é isso aí. Aí ele botou a mão na cabeça e falou, mas Eduardo, isso... Eu falei, cara... Então, assim, Santoro, de um produto que devia ter 34 minutos ou 40 e poucos minutos, eram editados 15, era editado 20 minutos, era um açougue. O açougue foi aberto para reduzir. E o que acontece? Por exemplo, digamos que você ia ter no final do desenho uma morte horrível, você ia ser estripado. Eu ia procurar você pelo desenho todo para tirar você da trama. Eu tirava você da trama. Não acredito. Sabe o que você está falando? O trabalho foi tão sério que, para não ter uma morte feia, você tirava a pessoa da trama. Toda a referência a ela. O senhor Sushihiro ia sumir da trama, literalmente, para ele não morrer feio como ele ia morrer. Ou fazer as coisas feias que ele ia fazer. Degolado, cortado ao meio. Não tinha. Ele ia ser tirado da trama. E foi feito isso. Eu não queria nem saber, porque eu não ia botar meu nome. Foi sucesso esse Cyber. Olha, nós temos 3 expoentes no S-Mangá. Foi o Cybercops, foi o Detonator Orgon e um chamado Zero Yammer. O problema do Detonator Orgon e do Zero Yammer era sexo. E isso é pior do que a pior violência que você pode imaginar. Porque sexo em desenho já era. Aí, quando o cara me falou, Eduardo, desce aqui, porque a trama principal está sendo discutida com um robô gigante, um cara e uma mulher pelada flutuando, aí eu falei assim, por que o japonês faz isso? Não custava discutir a trama numa sala ou na mão do robô vestido? Qual o problema, meu Deus? Tem que estar flutuando pelado. Foi ao Japão. Não, nunca fui, mas não Nem acredito que seja assim, porque é difícil, né? Ah, cara, aí você tinha ali insinuações, a mulher pegando no seio, tomando banho, se secando, um monte de coisa que realmente, para criança, sexo... Você pode ter uma pessoa sangrando, mas uma pessoa em relação sexual ou sexualidade é errado. Aí é muito errado. Mesmo nos outros canais, você tendo a banheira do Gugu, sim, você tendo a mulher sushi no Faustão, você tendo a dancinha na garrafa com crianças dançando na garrafa, ou apresentador chutando anão, eram os anos 90, eram os perigosos anos 90, 80, 90 na televisão brasileira, o que acabou gerando a classificação indicativa, porque os abusos foram incomedidos. As pessoas, por audiência, faziam qualquer coisa. Incomensuráveis. Incomensuráveis. Coisas que você...
Jean-Claude Van Damme se esfregando na Gretchen, no Gugu. Quem vai esquecer isso, né? E ele ficando erotizado. Quem vai esquecer isso? Quem? Jean-Claude Van Damme. Isso é clássico. É só procurar no YouTube. Procura que está lá. Bom, aí a gente acabava, rapaz, era quase sempre o Paulinho conversando e tal. Quando ele chegava a abrir, ele ia do quarto para o quinto andar e ele tinha elevador. Vê a preguiça. Aí, quando eu entrava, cheio de gente vindo do almoço e tal, na hora que ia fechando, rapaz, quase sempre eu falava: Paulo, teu cheque voltou. Na época tinha cheque, né? Paulo, teu cheque voltou aí. Aí eu só via ele falar assim: da tua mãe também, da tua irmã. É uma figura. Mas você pegava muito no pé do pessoal lá do esporte? Do Almalo, né? Do Almalo, pô. Do Almalo, pô. Aquela história do Almalo, da Olimpíada, é sensacional. Conta essa história. Sensacional. O Almalo, ele, na Olimpíada de Seul, lá na Coreia, tinha uns 7 esportes simultâneos. Você vê o quanto cresceu isso, né? Era apenas 7 esportes simultâneos. E aí, o locutor era tudo. E aí, do plantão do Almalo, saiu do esporte de piscina, foi pro salto ornamental e tal, aí judô. Vai, Almalo! Aí o coordenador: Almalo, bora aí! Aí, tava o juiz assim parado, e esperando os lutadores entrarem, assim, aquelas flores atrás, a plateia e tal. Aí, e o Almalo em silêncio falou: bora, Almalo, vambora, porra. Porque não pode ter imagem só, sem som, sem falar nada. Uma coisa aí, ele: ao fundo, juiz, ao lado, flores. Aí, rapaz, quando ele falou isso, o Márcio Guedes. O Márcio entrou, né? Era só. Parecia uma coisa, uma combinada, eu e o Márcio Guedes e o Almalo. E aí a gente pegou no pé dele disso, mas no ano anterior, ou no subsequente, eu acho, teve a Copa América em Goiás. Goiás era um grupo. Uhum. E foi o Almalo e o Márcio Guedes para lá. E aí tinha um jogo Uruguai e Chile. E ele falando aqueles nomes em espanhol e tal. E aí ele mandou essa narrando, falou: bola com o Solaza, Puerta Puebla. Quando ele falou Puerta Puebla, porque não é uma Puerta, é porra. Aí tinha um foguete, que era aqueles textos, os textos que eles chamavam para outros programas, né? Exatamente, que o Hilário Marcelino mandava falar: ele é o coordenador aqui no Rio de Janeiro. Almalo, Cananga. Aí ele pegava, dia 19 estreia, Cananga do Japão, uma novela. Mas só que quando estava jogando na Argentina, ele estava narrando, e aí ele mandou que o Canidia, que fez o gol contra o Brasil. Aquele que eliminou o Brasil, né? Eliminou o Brasil em 90. Aí ele mandou, dia 19 estreia, Canidia do Japão. A novela. Aí estragou. Para completar, ele fez uma chamada do foguete do... Da novela? Não, daí já foi do horário de verão. Domingo, não esqueça, começa o horário de verão. Atrase seu relógio em meia hora. Aí, era 1 hora, pô. Aí eu entrava na redação, fazia assim esse colchete. Ao fundo, o juiz, ao lado Flores, quando entra o Solaza, dia 19 estreia. E aí todo mundo ria muito, né? O Almalo ficava tirando. Invariavelmente me xingava. Mas. Vou trazer um negócio para você aqui que vai te dar saudade. Aqui, ó. Eita! Essa aí é Los Angeles, né? Essa é Los Angeles. Sabe quem é que me deu isso? Terezinha Sodré, que era a mulher do Carlos Alberto. Terezinha Sodré, do Carlos Alberto. Amigo meu sócio. Ela foi no lançamento do livro e me deu esse de presente. Muito legal. Ele usou lá na Olimpíada de Los Angeles em 84, né? 1984, exatamente. Foi quando a muito gente legal isso aí. Fez. Eu e ela fizemos o Festival de Músicas de Carnaval
Olha que coisa de maluco. Porque a Manchete era toda inovadora, né? Tinha essa coisa de inovação. Então, o Pato Rouco perguntou se eu queria sair do TV Pau, porque ele estava indo para a Manchete, me fez o convite, falou, você quer apresentar o FM TV? Eu vi como uma evolução, sim, claro, em termos, né, de segmento, inclusive. As FMs, as rádios FMs faziam muito sucesso no início dos anos 80, e o programa de clipe na TV era muito legal. Já existia em outras emissoras, mas local. E a Manchete foi a primeira que fez. Em rede, nacional, né? E foi o primeiro programa de videoclipes apresentado no Brasil. Porque as pessoas pensam que foi a MTV, não foi a MTV, foi a Manchete. Não. Foi a Manchete. A Gazeta tinha. Sim, a Gazeta tinha localmente. Mas em rede foi a Manchete. Foi a Manchete, exatamente. Sim, foi assim. Aí eu comecei a apresentar o FM TV, também ainda muito incipiente, né? Eu via meus programas depois de um tempo, falava, caramba, como é que alguém achou que eu podia ser apresentadora, né? A gente tem uma autocrítica muito aguçada, né? Pô, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito daquela outra forma. Santoro, a gente não tem na hora que a gente se joga para fazer, porque a gente arrisca. Autocrítica nenhuma. Mas olha, depois a gente vai, né, amadurecendo. Você sabe quanto tempo eu levei escrevendo o livro da Manchete? Pô, eu fui escrevendo aos poucos, foram quase 20 anos escrevendo esse livro. Quase 20 anos escrevendo. Porque eu ia modificando, não, eu dizia, não, agora eu não posso falar isso. Não, eu tenho que contar essa daqui, essa vale. Essa sacaneia uma pessoa legal, daí pá, colocava. E aí é isso, a gente sempre vai evoluindo, a edição é isso, o trabalho artístico é exatamente isso. E do FM TV você vai para o... Cinemania. Isso, com... Wilson Cunha. Wilson Cunha. O mestre. O mestre, exatamente. Grande Wilson Cunha. Porque o Wilson, ele era... só lembrando... depois de um tempo, o Pato Rouco saiu da direção do FMTV, entrou o Evaldo Rui. Evaldo Rui? Conheço o Evaldo, claro. Sim. Olha, eu tenho que dizer, sempre que a gente está falando sobre a Manchete, eu tenho que dizer que é um grande privilégio, uma alegria, algo que é realmente único na vida de quem pôde trabalhar com essas pessoas. É muito legal isso. Que criaram a TV brasileira, que estiveram nos mais importantes momentos de primeiras transmissões da TV brasileira e de primeiras transmissões desse ou daquele canal, e que se atualizaram e que estavam ali também junto, né, com as gerações, vendo o que era agora interessante em termos de conteúdo, produção. Imagina, eu conhecer Alcino Diniz, Evaldo Rui, né? Exatamente. E é demais isso. Aí eu fui para o Cinemania, porque o Wilson já era da Editora Bloch, e surgiu ali, ele já fazia crítica de cinema e tal, e surgiu a ideia do programa. Do Cinemania. Cinemania. E aí eu fiquei super feliz também com o convite, falei, vamos embora, e fui também entendendo qual seria a dinâmica. O Wilson é muito criativo, ele tem todas as cenas, minuto a minuto, de filmes na cabeça. Né? Então era uma edição, era uma edição maravilhosa, divertida, que misturava uma cena de um com uma cena de outro, coisas que depois a gente veio a assistir, mais ou menos, nos canais a cabo. Sim, no Telecine, né? O próprio Wilson Cunha, eu acho que foi pro Telecine. Nós fizemos depois. Aí era Cinemaníaco, porque o nome Cinemania ficou com a Manchete. Exatamente. Então era divertidíssimo. Ele me colocava nas cenas assim, o tema agora, mês da noiva, filmes de noiva. Eu me vestia de noiva. Aí, Taxi Driver, agora os filmes de taxistas. Eu ia dirigindo um táxi amarelinho. Era muito divertido, muito divertido. E falando texto, né? Então a gente fazia estúdio. E depois no Telecine muito mais externa, que era bem divertido também. Quer dizer, você foi depois da Manchete, você foi para a Globosat.
Fui para a Globosat. Eu acho que eu fui depois da Manchete, porque quando eu saí da Manchete, antes de sair da Manchete, eu vim para São Paulo ainda pela Manchete. Ah, você ainda foi para São Paulo ainda pela Manchete? Para apresentar o Almanac, que era um programa diário, ao vivo. Isso. E eu vim porque eu tinha feito uma apresentação do Carnaval de 1992 na Avenida, isso eu fiz pelo jornalismo, com a Alice Maria. Com a Alice Maria. Uhum. Eu era da área de produção, né? Variedades, entretenimento, e aí a Alice Maria destacou alguns jornalistas e também apresentadores, e eu fiquei no camarote da Antártica, lá apresentando o Carnaval ao vivo ali, entrevistando as celebridades, né? E também pude ter contato com várias pessoas ali, entrevistando. Isso foi em 92? Isso foi em 92? 92, Carnaval de 92. Aí passavam Caetano, Gil, Cláudia Schiffer, um monte de gente pelo camarote. Conversando com as pessoas todas, e isso é ao vivo, maravilha. Isso. Quer dizer, e nos intervalos... E você também participou do Carnaval, é isso que eu queria saber, eu ia te perguntar. Sim, eu fiz, a primeira vez foi essa, né? Mas eu já tinha feito outros eventos ao vivo durante o FMTV e o Cinemania, como, por exemplo, Criança 90, que era um programa ao vivo, com a Angélica participava, a Xuxa, se não me engano agora. Eu fui contemporânea ali da Xuxa e da Angélica na Manchete. Então, assim, eu já tinha feito outros eventos, mas Carnaval foi a primeira vez. E nisso, e também nos intervalos eu desfilava, nos intervalos da cobertura do camarote, né? Desfilava em qual? Em qualquer uma? Aí eu desfilei na União da Ilha, na Unidos da Tijuca. Unidos da Tijuca, o carnavalesco era o Oswaldo Jardim, que era nosso figurinista na Manchete. Isso. E tem outra coisa, todo mundo pensa que você é paulista. Você não é paulista, você é carioca. Você foi para São Paulo? Não, eu sou carioca. Eu vim para São Paulo. Você sumiu do Rio de Janeiro? Não, é porque ela voltou para a terra dela. Não. A Tânia Rodrigues é carioca. Um dia entrou um cisco na minha lente. Naquela época eu usava lente de contato. Hoje em dia eu não tenho mais paciência, fico óculos aí. Mas eu usava lente de contato, entrou um cisco que dói muito, não dá para segurar, por mais estoico que você seja. Aí eu disse, um minutinho, por gentileza. Tirei a lente, lambi, botei de novo no olho e falei assim, desculpe, eu não sei se vocês sabem, eu uso lente de contato e na emergência esse é o recurso. E engrenei o jornal. E foi embora. Tinha muitos. Eles botavam a vinheta, isso, treinavam, testavam a vinheta, depois a gente entrava no ar, isso, e vinha o sinal, vai, né? Isso. Um belo dia, eles não fizeram isso. Eles puseram a vinheta e não me avisaram. Aí, entrou a vinheta e eu estava conversando animadamente no estúdio, aí eu olhei para a câmera. Aí eu senti, sabe quando você sente um congelamento do ar à sua volta, assim? Eu senti assim uma coisa. Deu merda. Eu percebi que não mudou, que eu continuei no ar. Aí eu entrei como se nada houvera. Tá, sim, imagina. Comecei a ler o texto e vamos em frente. Quando acabou o jornal, eu tive um faniquito. Eu falei, como é que vocês fazem isso? Não me avisam. Nem sei quem é que viu, quem é que não viu, quem é que reparou, quem é que achou que aquela mulher estava doida. Nessa época, esse teleprompter que a gente usava era aquele de esteira de papel. Então, às vezes, a esteira grudava o papel, tu tinha que ir no papel aqui embaixo, né? Porque, dava problema. Agora, teve uma vez que você falou que o cara foi operado no cólon do útero. Não teve uma história dessa? Isso foi o Tancredo. Em vez de dizer que ele foi operado no intestino, eu disse que eu estava grávida. Eu só pensava em gravidez, em útero, em neném. Saiu no automático. Realmente, olha.
Agora, teve coisa que eu, na manchete, eu não imaginava, porque a gente pensa assim, bom, uma coisa dessa, quando chega lá no estúdio, vão cortar. Gravado. Mas a manchete tinha uma equipe que tinha um espírito inovador, que era uma coisa extraordinária. Né? Então, eu fui fazer a cobertura, que era praxe, toda vez que chovia no Rio de Janeiro, enchia. Rua Bela, em São Cristóvão, Sim. E Praça da Bandeira. Sim. Era praxe. Lá fui eu para a Rua Bela, com a equipe. A equipe, naquela época, eram 5 pessoas e todo mundo tinha que andar junto, parecendo assim, ó, aquele rabo de elefante, porque tinha o cinegrafista, tinha o cara da luz, tinha o cara do áudio, tinha repórter, tinha o motorista, enfim, toda aquela tropa andando junto. Aí eu cheguei lá e vi, eu gostava de pegar as coisas originais, as coisas diferentes. Tinha um sujeito que tinha pego uma roda gigante de isopor, chata, de alguma alegoria, que tinha sido logo depois do carnaval, aquele calor, e o sujeito botava as pessoas em cima daquela chapa de isopor e puxava e atravessava a rua, porque ela estava alagada. E ele cobrava, sei lá, R$1, não sei. Aí eu falei, gente, olha isso, vamos subir na chapa. Aí, pam, botei os cinegrafistas, o cara do ar, ficavam doidos comigo. Eu botei todo mundo na chapa de isopor, imagina, com aquele equipamento caríssimo. Quando chega assim, a gente sobe, e aí eu viro pro barqueiro, que ficava na água, e disse, amigo, você está tirando quanto por dia com essa ideia genial de atravessar todo mundo na barca de isopor? Quanto é que o senhor está tirando para atravessar? Aí eu, gente, ele é mudo! Ele é mudo! Caí na risada. Olha, vão editar. Editaram no ar. No ar. Puseram no ar. Claro, pô. Imagina, perder uma história dessa. Eu acho que hoje eu estava processada. Imagina. Sensacional, muito bom. Agora, Cristina, teve uma vez que... Tem gente que lembra de mim só por causa dessa matéria. Não teve uma história que você estava na porta do hospital esperando alguém sair? Acho que saiu o Délio Jardim de Matos, que era o ministro da Aeronáutica. Não teve uma história dessa? Como é que foi essa história? Conta. Teve. É a mesma síndrome de grávida. Isso. O Figueiredo estava internado. Isso. E tinha aquela... Hoje em dia não tem mais isso. Mas antigamente era comuníssimo. Ficava um verdadeiro batalhão de repórteres do lado de fora esperando para entrevistar uma pessoa que estava em algum lugar, ia sair, todo mundo ia em cima. Isso. Era aquele... Aí, muito bem, saiu o Délio Jardim de Matos, com quem eu mantinha um contato muito simpático nas entrevistas, né? Apesar dele representar ali um poder instituído que ainda estava rigoroso. Ele era o ministro da Aeronáutica, né? Era o ministro da Aeronáutica. Ministro da Aeronáutica. Isso. Ministro da Aeronáutica. Aí eu viro para ele, ministro, como é que está o neném? Aí ele... Deu barriguda. E o Figueiredo tinha operado de quê? De coluna? Era a coluna que ele tinha operado? Foi coluna que ele operou, não foi? O Figueiredo estava internado, com 1000 problemas lá no ciático, sei lá onde. Como é que está o neném? E aí parou todo mundo. O neném eu não sei, mas o presidente está bem. Ainda bem que ele deu uma emendada boa, né? Foi pro ar assim mesmo? Mas ele era muito espirituoso, ele era. Foi pro ar assim mesmo? Foi pro ar assim mesmo ou cortaram? Não. Não. Esse eles cortaram. Esse cortaram, né? Eles cortaram, senão ia dar história. Eu ri dessa situação, mas na época eu fiquei bem tensa. Então, uma vez eu estava numa reunião, dessas reuniões que a gente fazia de feedback, né? Como eu odiava aquela audiência, aqueles pontinhos de audiência. Nossa, eu odeio com todas as minhas forças aquele Ibope.
Então, a gente ia para as reuniões com a Amorim logo depois do programa em Do ao ar. programa Né? ao ar, isso. Ao ar na segunda, terça-feira tinha reunião de feedback. Isso. Aí todo mundo lá para o 11º andar na presidência para poder ter essa reunião. Aí vinha ele. Curva ascendente, curva descendente. Ai, que saco essas curvas ascendente e descendente. Aí eu falava, poxa, Amorim, mas teve futebol, Flamengo e, sei lá, e Vasco da Gama, final do campeonato no dia, não interessa. A gente tem que dar ponto no Ibope. Ele não queria saber o que tinha nas outras emissoras, se era o capítulo final da novela. Dane-se, a gente tinha que trazer o melhor do programa. Para poder estourar a emissora seguinte. Então, o Ibope, eu odiava aqueles pontinhos de Ibope. E aí, numa dessas reuniões, a gente estava, antes de ir para a sala do Amorim, nós estávamos conversando, estava Aldíria, Valdo, a equipe toda, e a gente muito sério, né, porque estava tomando esporro em cima de esporro. E aí eu séria, e lá, né, isso no Russell, era tudo de vidro, né? Então isso, você via todas as produções, e era uma sala enorme com várias produções, vários núcleos de programas. E o Ronaldo Rosas... Que não vale porra nenhuma. Que não vale, exatamente. A história do Mudinho Cara, eu e ele, pô. Aí o que o Ronaldo faz comigo? O Ronaldo estava no Câmera Manchete, estava numa sala do lado, só que tinha vidro, né? E a gente estava na sala de ficar. E eu, segundo ele, eu estava muito séria, que não combinava comigo essa seriedade toda. O que ele faz? Liga para a secretária do núcleo e fala assim, manda chamar a Mônica urgente, fala que é uma coisa assim, muito séria e que a direção está querendo falar com ela, porque ele sabia que qualquer outra coisa eu não ia sair da reunião, eu ia continuar onde eu estava. Daí ele falou isso. Aí a secretária veio no meu ouvido e falou, Mônica, um telefonema urgente e estão falando que é lá de cima, lá do 11º andar, estava no 6º, né? Aí eu olhei para a cara dela e falei, tem que ser agora? Ela falou, é urgente. Aí eu fui atender. Eu atendo de costas, porque já está rindo. Mas eu que tenho riso frouxo. Olha a situação. Estou de costas para o vidro. Atendo o telefone. Aí o Ronaldo. Ele tinha um bordão que ele ficava sacaneando uma pessoa e ficava assim... Estava fazendo menção uma pessoa que... a gente sabe quem é. E aí ele sabia que todas as vezes que ele chegava perto de mim e fazia isso, eu morria de rir. E às vezes sempre não estava podendo fazer. Aí ele foi... É só para você dar um sorriso, porque você está muito séria. Só para aliviar as tensões. Santoro. Você desandou a rir. Segurar o riso. Eu só fiz isso aqui, né? Olhei assim para a cara dele, virei, segurei o riso. Eu devo ter ficado roxa, porque eu fiquei segurando o riso para não rir. Todo mundo olhando para minha cara, porque queria saber que coisa urgente era essa. E o olho deve ter ficado vermelho. Sei lá o que eu fiz. O pessoal, mano, está sentindo todo bem? Todo mundo tomando esporro e você rindo. Aí eu fui. Olha, eu já pratiquei hoje eu faço meditação, faço mindfulness. Nessa época eu já estava praticando sem saber. E eu, calma, se contenta, que você não pode dar bandeira, não pode dar bandeira. Eu fui lá e me concentrei e voltei. Eu não podia olhar para o lado. Se eu olhasse para o lado, eu ia cair na gargalhada. Claro. Ele sabia disso, entendeu? Ele tinha certeza que ele ia fazer isso. E aí, depois, quando acabou a reunião, eu fui em cima dele, mas eu soquei tanto. Ele faz uma coisa dessa. Tu estava muito séria? Tu não podia ficar assim. Tu não combina contigo? Eu falei, Ronaldo, por que eu ia fazer isso? Enfim, mas é uma graça, Ronaldo. Esse foi um, mas tem uma outra história. O segundo, eu até conto para os alunos, para assim, não faça isso que eu fiz. Não faça. Vamos lá. Núcleo jornalístico. Então, a ordem do Carlos Amorim era todos de plantão para qualquer acontecimento que venha surgir na face da Terra. Você tem que se colocar à disposição da emissora. Aí eu falei, não vai morrer ninguém final de semana, né? Vou me desligar disso. Viajei num final de semana desses, me desliguei completamente. Neste final de semana, quem morre? Princesa Diana. Putz! Aí, eu pensei assim, isso foi no domingo, se eu não me engano, ia entrar, obviamente, um baita de um especial,
à noite no programa de domingo. E eu me fiz de morta, literalmente. Eu falei, não vi, não sei. E falei, não vou voltar nem. Desligou o telefone, porra. Saiu. Falei, vou ficar out, vou falar que eu não vi reportagem, não vi nada, estava no meio do mato. Vou ficar quieta aqui, porque senão eu ia ter que acabar com o meu final de semana. Era uma viagem ótima, maravilhosa, na praia. Falei, vou ficar quieta. Beleza, fiquei lá pegando sol, me desliguei. Segunda, chegou eu, linda e bela, queimadinha lá, fui trabalhar. Daqui a pouco, eu vejo vindo lá no final do corredor, aquele corredor enorme que a Manchete tinha, aqueles passos assim, trom, trom. Eu olhei e falei... Vai dar quando merda. Eu cheguei, o pessoal, Mônica, onde tu estava? Tu desapareceu do mapa, a gente ficou te ligando. Eu falei, eu estava viajando, gente. Depois que eu cheguei em casa, que eu vi que tinha acontecido a princesa Diana, pô, eu fiquei imaginando, coitado, gente, estava todo mundo trabalhando. Mentira, eu tinha dado um migué legal. E daqui a pouco eu vejo aquela cara assim, emburrada, aquele cabelo comprido aqui, assim, eu falei, caceta, vou tomar um esporro. Porra. E aí ele chegou perto de mim e falou assim, você é o quê mesmo? Aí eu... Como assim, o que mesmo? Aí ele falou assim, você está trabalhando em que programa? Aí eu falei, programa jornalístico, né? Não, em que núcleo? Eu falei, núcleo dos programas jornalísticos. Eu sabia que eles pouco. Aí ele falou assim, você sabe o que significa isso? Jornalístico, jornalista. Por que a gente já conversou isso já um tempo atrás? Eu falei, amorinho, eu sei que você está coberto de razão, mas eu estava sem celular, nem tinha celular na época. Eu falei, estava com o telefone desligado, não estava incomunicável, impossível. Jornalista não pode ficar incomunicável. Aprenda isso e que seja a última vez. Eu, com certeza. Sim, senhor. Sim, senhor. Falei, putz, podia ter ficado sem essa. Deu migué. Foi a primeira e última vez, nunca mais fiz isso. Quem nunca deu migué? Rezando para que nunca tivesse morrido alguém no final de semana, né?